Então, boa conversa. Boa noite, gente. Estamos aí com mais um episódio do nosso programa Arte Conecta. E hoje são 8h30, na sexta-feira. Não sei que horas isso vai ser assistido. Então, bom dia se for de manhã, boa tarde, boa noite. E aqui a gente está... hoje a gente vai um formato aí de perguntas e respostas, onde a gente vai receber a Marjorie, que fez parte aí de um dos nossos cursos no passado, e essa live faz parte de um aquece aí para uma masterclass que a gente vai fazer no dia 7 de abril, às 8h30 da noite, sobre o nosso curso Olhar Contemporâneo, onde a gente te mostra como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. E a gente colocou respeitadas pela sua visão de mundo, porque esse universo da arte contemporânea é muito grande. Quem viu a nossa live aí sobre os museus secretos, né, vai entender que tem muitos, assim como em Brasília tem 30 e tantos partidos, dentro da arte tem muitos partidos, tem muita coisa acontecendo. E aí esse é o nosso recorte de curadoria, né, que é um tipo de arte que ajuda a gente a entender o mundo melhor. Oi, Marjorie. Acho que você está no mudo. Né? Agora, acho que agora... Olá, Júlio Velar. Agora foi? Agora foi. Agora estou te ouvindo. Tudo bom? Tudo e você? Bem. Tudo bem, tudo bem. Adorei o estilo. Pois é, né? Vim aqui, preparei para estar aqui com você e com todo mundo. Obrigado, arrasou. Nota-se. Fiz exercício, depois eu falei. Não sei se é uma promoção ou uma demoção, porque a última vez que a gente se encontrou para ir, né, passar aí sobre dúvidas e perguntas sobre o mercado de arte, um monte, foi uma batida, e agora temos estamos em casa com uma tela, mas fazemos dos dois jeitos. A próxima fazemos. Mas ainda continua na sexta-feira, né? Isso é bom. Sexta-feira com arte, né? Continua. Sexta-feira com arte. Exato. Adoro seu otimismo. E, Marjorie, essa live, o pessoal está me falando aí para convidar as pessoas que participaram dos nossos cursos, né, para essas pessoas apresentarem aí perguntas e dúvidas, né, tem muita gente e acho que é o nosso encontro anterior aí, onde a gente acabou ficando 2, 3 horas, onde a cada 5 minutos você vinha, mas como é que é isso? Mas como é que é aquilo? Mas como é que isso funciona? Mas dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo? Acho que a ideia é fazer uma perguntas e respostas aí ao vivo, e como parte de uma aquece aí de uma masterclass que a gente vai lançar no dia 7 de abril. E aí, se você tiver dúvidas aí, vamos a elas. Não, eu achei um privilégio, né? Porque é como se você tivesse uma aula particular para você. Eu falei, gente do céu, né? Como, né? Eu falei, nossa, assim. Depois você pega esse material, porque eu acho que fica muito focado, talvez, na ambição ou no subjetivo do aluno. E aí vai ser no meu, eu espero que o meu se conecte com o de outras pessoas. Mas aí também acho que você pode conduzir de uma forma ampla que fique para ambos os interesses. Quando eu conversei com o pessoal da Arca, né, e falou um pouquinho da live, e me falou desse espaço aberto de poder fazer as perguntas, eu já fiquei pensando em alguns temas que eram os temas que eu queria aprofundar mais nas aulas, só que é 1 hora, né, todo mundo trazendo bastante ideia, eu acho que a aula tem um desafio maior, assim, coletivo, de propor algo, então a gente, às vezes, gastava tempo, e você também conduzia a gente para uma experiência mais prática, mas eu sempre queria explorar muito mais. Eu lembro que quando você trazia um pouco do mercado da arte, eu lembro que teve uma aula que foi muito especial, foi muito rápida, e você falou bem rápido, assim, sobre como funcionava o mercado, você falou das principais feiras, qual que era esse eixo, né, de feiras, tanto o Brasil, eu lembro que você falou muito, inclusive, da parte institucional, talvez a minha vontade aqui, as minhas dúvidas é mais pela parte institucional também. Eu lembro que você falou um pouco... você falava um pouco, inclusive, da formação da Bienal. A gente não tinha ido para a Bienal ainda, então você falava
qual que era a proposta, mas você conseguia falar muito sobre outras feiras de arte, a proposta dessas feiras. Eu lembro que você trazia sua experiência por trás do que acontecia nessas feiras, e era muito bacana, porque eu acho que também é um insight para a gente, se quiser fazer algo parecido. A pandemia tá acabando, né? Mas acho que a gente está vendo um novo movimento até, assim, de eventos. Teve um evento recente também esse final de semana, né? Acho que o Arte Sampa. Então, acho que Pode também samba, sim. eu fiquei pensando assim, o quanto é importante, às vezes, a gente estar aberto a ter uma extensão das propostas. Então, se você tiver fresco nisso. E eu lembro de um outro assunto que para mim foi muito rico. Eu posso falar agora, eu posso deixar para depois, mas já introduzindo e vou preparando, vou te metralhando aí enquanto a gente tiver tempo. Mas eu lembro que a gente conversou, e aí eu ainda fiquei com vontade de explorar mais. Você falou um pouco da sua experiência acadêmica, você falava de estudo, e eu lembro que a gente começou a entrar num tema ainda institucional, mas você falava o quanto, eu lembro que era o governo holandês, se não me engano, você falava A gente tem do... no YouTube aí, se você quiser participar, só o pessoal que está entrando no Instagram, mandar eles para cá. Tá, e aí eu lembro que você falava sobre o investimento, né, de política pública desse governo versus o nosso. E aí, porque talvez eu não sei se vai ficar diferente do que o pessoal tem trazido, não focando tanto em produção artística e mais para o lado institucional, mas acho que eu me conecto bastante com isso também, e sei lá, é realmente as minhas dúvidas, assim, então Tá. é isso. Então, acho que um comentário essa parte de mercado, aproveitando, hoje eu fui visitar um galerista e a gente estava falando um pouquinho dessa situação que a gente tem em São Paulo, onde a gente vai ter 3 feiras em 6 meses, né? A gente vai ter a Arte Sampa, vai ter a SP Arte e vai ter a ARPA, né? Que vai ser essa arte Pacaembu. ARPA. Vai ser o, né, que está inaugurando. E a SP Arte agora daqui umas 2 semanas, a SP Arte já, né, já tem um histórico maior, a Arte Sampa e a ARPA são novas, né? E aí todas elas muito poderosas, né, porque a Arte Sampa tem uma retaguarda, se não me engano, chama DreamWorks, que é um negócio que eles fazem eventos gigantescos de rock e tudo, então fazer uma feira de arte para eles é bico. A Arte Sampa estava extremamente bem organizada, estava num espaço muito bonito, né, da Oca. Você chegou aí? No... Não cheguei, eu não cheguei. Eu estava na Oca, aí tem boas, enfim, boas fotos, boa cobertura aí para você poder seguir. E então é uma feira que tem essa retaguarda de organização e de acesso a capital, é muito grande, né? Porque eles têm como sócios uma empresa que faz eventos para dezenas de milhares de pessoas e muito. Depois você tem a SP Arte, que tem um histórico aí de sucesso de mais de 10 anos e tudo. E você tem a ARPA, que também está muito forte, porque eles têm uma das pessoas ali que está fundando, está no comitê da Freeze, tem a Progen, que é um grupo, né, que pegou a concessão particular do estádio do Pacaembu, e tem a Galeria Contínua, uma galeria italiana muito forte, que já está ali instalada dentro do Pacaembu, então também é um grupo forte, né? Então a gente está com 3 grupos fortes, né, disputando o espaço em São Paulo, o mercado em São Paulo, um mercado que não sei se tem apetite para 3 feiras. Então, a gente tem 3 grupos fortes disputando o mercado, só que tem espaço para 3 feiras em São Paulo? Eu não sei se tem. Não tem tanto apetite para compra de arte. Assim. E o calendário também, né? Oi? E o calendário também, né? O calendário já gerou uma situação singular, assim, da gente ter a Arte Sampa fechando no domingo, e agora daqui a 2 semanas abre a SP Arte, né? Isso abril, aí depois maio, junho já tem né, a ARPA, né? Então é uma intensidade por um lado é maravilhoso, a gente tem em São Paulo, né? Para nós como público é maravilhoso, quanto mais feira, mais enriquece a oferta, mais, né? E a Arte Sampa, não, as galerias mais fortes acabaram continuando com a SP Arte, mas muitas, um time A entrou na ARPA também, que vai ser em junho.
Então, eu estava conversando com o Tomás, né, com esse galerista, e aí estou entrando, né, pelas bordas, assim, entrando um pouco no seu assunto ali né, dessa questão institucional, essa questão das feiras, essa, essa questão do mercado, e aí o que define isso no final é a qualidade da arte. Né? Então, é a qualidade da arte. E aí, quando a gente tem as feiras internacionais, como a feira na Suíça, eles têm um comitê de curadores que visita que seleciona as propostas, mas depois visita os estandes antes da abertura, para ver se as galerias estão levando as suas melhores obras. E né, realmente é um time de especialistas que vai fazer um controle de qualidade. Né? Então, eu acho que uma das coisas que eu não sei se acontece com algum controle é feito, assim, em São Paulo, não é um controle na Arte Sampa, na SP Arte e na ARPA, eu não sei porque é novo, assim, algum controle é feito, mas uma das formas deles irem trabalhando essa sobrevivência nessa competitividade entre feiras, eu acho que vai ser um comitê de curadores e a qualidade desse comitê para ir passando e essa relação, né, se eles forem severos e o desejo de participar das feiras for fraco por parte das galerias, eles vão perder né, se o desejo é fraco de participar e o comitê curatorial cria algum tipo de empecilho, eles saem. Agora, se as galerias querem muito participar e o comitê cria alguns desafios, as galerias vão se superar e vão começar a trazer, né, obras cada vez melhores, artistas cada vez melhores, vão se esforçar para que o stand, né, muitos dos stands que eu vi na Arte Sampa, do ponto de vista de concepção de stand, é uma concepção relativamente moderna, ortodoxa, assim, eles vão lá e colocam as coisas na parede. Uhum. E recebe as pessoas. É diferente de quando você vai numa dessas feiras internacionais, onde você tem uma grande competitividade e o stand é uma apresentação de um projeto, onde às vezes tem uma reflexão arquitetônica, tem uma reflexão sobre a escala, tem uma reflexão sobre onde você está, tem toda uma... Não é simplesmente você pegar um cubo e colocar umas coisinhas na parede. Um Exato. chapadão. Um chapadão. E é engraçado porque, principalmente a arte, né? Acho que a arte não deveria, né? Não tem que ser algo obrigatório, mas é a experiência. Perdão, sim. Se você pegar aquela galeria que a gente foi fora de feira, mas eles estão acertando nisso, aquela rua, lembra que a gente foi na Sim, sim. rua, eles estão tendo uma concepção de ocupação do espaço que não é só como um espaço, um cubo branco, onde você coloca algumas coisas na parede. Eles estão, peraí, vamos conceber a ocupação desse espaço como uma instalação. Como é que a experiência vai ser linear ou a experiência não vai ser linear? Como é que né, aí esse tipo, e tem toda uma literatura sobre expografia, sobre ocupação do espaço, e muitas vezes isso é esquecido e simplesmente você olha e fala, bom, eu tenho um espaço de 5 metros, então vamos colocar aqui 5 obras, a gente coloca 30 centímetros de cada lado, né, é uma decisão, não tem uma concepção, assim, um montador consegue montar, você não precisa ter estudado história da exposição, ou expografia, ou fazer algum projeto expográfico. Exato, uma pessoa com martelo e uma fita métrica resolve, né? Alguns parafusos, né? Os pregos e parafusos, né? Você não tem que refletir sobre o tipo de arte que você está mostrando, sobre que experiência que o público vai ter, sobre como é que você se relaciona com a arquitetura, tem toda uma... Então, acho que à medida que essa competição pode acabar tendo um benefício de levantar a barra de exigência. E aí todo mundo... Né? Tá, isso você está falando no contexto São Paulo, que também acho que é ruim, porque fica também muito centralizado aqui, né? Então, é uma conversa, acho que essa questão de você refletir sobre como ocupar um espaço numa feira ou numa galeria vale para qualquer lugar.
né? Para eu ocupar um espaço como uma concepção de quem está com um martelo e uma régua na mão, às vezes eu prefiro não fazer, assim, porque eu acho que é uma, né, eu prefiro, aquilo intelectualmente aquilo não me agrega, não mostra escopo, não mostra musculatura de imaginação, sensibilidade, tudo assim, eu tendo a não fazer se eu for ocupar um espaço, uma concepção de quem está com uma régua e um martelo na mão. Mas isso vale para qualquer lugar, mas eu estou usando como exemplo, sim, uma situação de competitividade entre feiras que a gente tem em São Paulo. Porque eu falo, porque eu acho que também o que traz um pouco essa experiência porque muda, né? Daqui a pouco você não está nem falando do público, ou você está quase olhando, falando usuário, cliente, consumidor, porque fica uma experiência realmente mercadológica. Eu não tinha pensado e me atentado, porque quando eu vou para essas feiras, eu, de uma certa forma, eu não vou ali como cliente, né? Eu ainda vou como público. Então, para mim, ainda é uma experiência enquanto público. E, claro, e só que eu entendo, assim, totalmente, é um ambiente muito duro, né? Ainda que as obras te provoquem, te conectam ou não, mas é um ambiente realmente, assim, ainda assim você sente o objetivo, né, da feira, que por si só, do evento, que é a compra, que é a compra, né? Mas aí a minha pergunta até, eu lembro nas aulas que você trazia um insight um pouco também nas suas experiências em outros eventos que não tinham tanto essa construção tão mercadológica. E que vinham coisas muito bacanas também, tanto que você falava um pouco de como esses eventos eles acabam sendo corredores para discussões de coletivos, de grupos, de coisas nesse sentido. Sim, sim. Não sei se a gente está falando ainda das feiras. Você continua falando das feiras? Ou... Eu acho que eu continuo falando das feiras, no âmbito tanto daqui, Brasil, São Paulo, mas fora. Eu lembro que você trazia algumas referências também de feiras que valeria a pena a gente se conectar, olhar, porque eu acho que também a gente pensa muito na limitação física por si só, mas você consegue também dar uma viajada em site, algo assim, só que não é algo acessível. Eu não vou saber necessariamente quais são as feiras nos mercados para além do Brasil, para além da realidade que eu estou aqui em São Paulo. Então, isso era um interesse que eu tinha. Sim, sim. De Tem saber feiras. das feiras. Porque é isso. Tipo, tem feiras fora muito interessantes, assim, né, acho que a competitividade, a última vez que eu tive em Miami, não é o meu lugar, assim, favorito de se viajar, assim, né, mas a última vez que eu tive em Miami, a feira de arte Basel ali, que acontece na primeira semana de dezembro, e você tinha a feira principal e você tinha 18 feiras paralelas. O mercado é tão intenso, a oferta é tão grande, você tem tanta gente na América Latina e no Brasil, no mundo inteiro, querendo estar lá, que você tinha 18 eventos paralelos. E num dos casos, eu lembro que você tinha uma feira que acontecia num espaço e outra que acontecia no outro, e aí você tinha galerias e algumas feiras tinham, né, uns espaços de alimentação e mesinhas no espaço de alimentação, e você não sabia se você estava numa feira ou na outra. Né, porque elas iam crescendo, e as multidões em volta das feiras iam crescendo, e cada galeria faz o seu jantar pós-vernissagem, e depois do jantar você faz uma festa, e se você tem, né, um número, assim, se tiver que pegar um número, né, 100 galerias por feira, e você tem 18 feiras, você tem o quê? 1.800 galerias que estão na cidade, né? Então, quando você tem essas aberturas, você tem 1.800 aberturas. Se a cada duas dessas galerias faz um jantar de celebração do artista deles, ou de celebração da abertura, ou, né, algum tipo, você tem 900 jantares que estão acontecendo, né, na cidade, né? Então, você tem muita atividade, e aí você tem que ir se diferenciando. E duas da que eu gostar, uma que eu gosto em Miami, a Nada, que é nada, como nada mesmo. Nada, que é a abreviação para North America Dealers Alliance, né, a aliança de marchands da América do Norte, né, North America Dealers Alliance. E aí eles têm uma feira
E é uma feira que no comitê de gestão tem pessoas muito interessantes. Isso eu já estou falando, já tem uns 4, 5 anos, não vi se, mas se eu quero selecionar alguma coisa, você vê qual que é a qualidade do pensamento de quem está na gestão, né? E a qualidade do pensamento de quem está na gestão da NADA eram pessoas interessantes. E aí depois você tem na Suíça, você tem a List. A List em geral, é uma referência e às vezes até mais desejada do que a feira principal, porque você vai na feira principal, as coisas já custam 50, 100 mil dólares para cima. Se você vai na List, você vê antes do que vai estar na feira principal, enquanto isso ainda custa 5, 10 mil dólares. Então, os grandes colecionadores entendidos, conhecedores mesmos, eles queriam entrar na List e ver o que estava acontecendo na List. Era um super agito a abertura da E é List. list mesmo, escreve list. Porque eu tô como se fosse minha aula aqui, eu tô anotando algumas coisas. Eu coloquei no chat, coloquei List, tá? Perfeito. Acho que eu tenho um catálogo aqui da List, quer ver? Esse é o catálogo da List de 2018. Ai, gente, que legal. E aí você entra aí pela qualidade são galerias pequenas, mas com muito discernimento no tipo de arte que eles mostram. Você vê que é um vocabulário novo, que é um vocabulário visual, né, diferente do que a gente vê nas feiras principais. Isso é relativamente. Nossa. Né, é uma coisa que você. Opa, peraí, eu não vi coisa parecida assim, né? Eles Uhum. estão pegando outras. Outras. Ó, Chega mais perto, João. Isso parece algo, parece um prédio, não sei, parece arquitetura, né? parece um prédio, parece uma, Parece um uma, jardim. parece uma horta vertical, parece um Sim, robô, parece um monte sim, de. parece um robô. Então você vê que eles estão usando, que a referência desse pessoal é que eles sabem pensar, assim, que é uma coisa que aí né, quem trabalha com isso, acho que boa parte dessas feiras pequenas você passa de patins, né? Porque você vê que as pessoas não têm muito, muita formação, né? E o, Tá. Nossa. Esse parece uma pessoa. Ele parece uma pessoa, né? é, Parece uma pessoa na casa dela. e parece uma raquete, parece a É, cabeça, parece muita coisa. parece muita coisa, parece muita Parece coisa. muita coisa. Então é uma. Quando você fala sobre a qualidade do pensamento do organizador, mas assim, você quer dizer o quê? Como assim? Fala mais sobre isso. Se é uma Fala mais. pessoa que. É, Porque eu bom, acredito que é um coletivo, né? Por acho exemplo, a que List tem um. a nada, acho que não sei se é 6, 8 pessoas que tem, às vezes é um artista, é um marchand, eles né, fazem uma composição ali de pessoas, né? Deixa eu só ver, acho que está caindo a bateria aqui. Peraí, deixa eu conectar só um momento. Peraí.
A qualidade do pensamento são pessoas que, quando você olha a trajetória delas, você vê uma trajetória de inovação. Se são pessoas, ou você vê uma trajetória de status quo. Né, são pessoas que você vê uma troca ali, uma participação com instituições que são interessantes. Então, se a pessoa, né, fez coisas ali, o que ela fez coisa com o MoMA, fez coisa com o Metropolitan, fez coisa com o Guggenheim, ou fez coisa com o Harlem, o Museu de Harlem. Né, se eu vejo que ela fez coisas com o Museu de Harlem, opa, peraí, ela tem um pensamento mais descolonizado. Né? Então, a probabilidade de ter um pensamento mais descolonizado, mais conectado, mais sensível nesse sentido é muito. Então, de acordo com... Ela fez coisas só em Manhattan, ou ela fez coisa na periferia da Índia, em cidades, né, ali, Senegal, né, cidades menos óbvias, assim, num circuito eurocentrado. Né? Então, eu tento fazer um mapeamento assim mais das personalidades que estão no topo. O conhecimento artístico dela, né? Isso a gente não vai ter no nível como a nada, assim, né? Mas eu vejo, às vezes, quando eu vejo galerias menores, aqui, cidades menores dos Estados Unidos, ou pelo Brasil, e tudo, é um conhecimento artístico enciclopédico, ou é um conhecimento artístico onde aquelas informações estão a serviço de algum tipo de filosofia, de algum tipo de visão de mundo. Né? É uma produção orientada só pelo processo. Olha, mas que interessante, o artista foi lá, fez isso, mas tudo isso tem que estar a serviço de algum propósito, né? Qual que é o recado principal? Você vê, aqui a gente olhou essas imagens, você vê que a gente olhou e falou, mas espera aí, isso é uma casa, isso é uma horta vertical, isso é uma cidade, é porque o artista já está dando vários recados, ele colocou a técnica dele, o processo dele a serviço de gerar reflexões sobre urbanismo, sobre estilo de vida, sobre horta vertical, ele colocou tudo isso já a serviço de um recado. Às vezes eu vejo muita conversa sobre o processo, mas quando você olha, você não aprende, você não sente nada que te faz, né, que te gera reflexões úteis, assim, para onde a sociedade está indo. Né? Eu tô quieta porque eu tô ouvindo aqui. Só nisso você já foi trazendo, aí já é super rico. É os momentos que eu aprendo bastante com você. E aí eu fico pensando ainda. Muito legal. E além da nada, né? Nada ilícito, tem alguma outra? Tem outras, mas o que fica mais o que fica mais a nada e a list, acho que eram as várias vezes que eu fui, sempre impressionaram, assim. Aí você tem, né, tem Pinta, tem Scope, você tem uma Outsider, tem um monte de outras feiras aí que não é algo assim muito do meu interesse, então eu não sigo de perto. Mas aí é só pegar né, em São Paulo a gente não tem essa situação, mas se em algum momento você viajar, assim, você chega acho que da Suíça, também na Arte Basel da Suíça, não sei se são 18, porque o pessoal de Miami é festeiro, então eles vão fazendo feira, vão fazendo festa, não sei se é 18, acho que talvez seja uma meia dúzia, mas eles aproveitam os pequenos marchands e as pequenas iniciativas aproveitam que o mundo está presente para a feira grande e fazem esses eventos paralelos. Né? Mas aí eu não teria que fazer, é só puxar um calendário das artes no Google e ver, entrar e, no final das contas, né, você pegar e olhar e ver se a arte é boa ou não é, né? Com o olho você resolve isso muito rapidamente. Né? Tá. Tô aqui pensando, acho que não sei se eu tenho uma pergunta agora, ia falar um pouco, tinha alguns artistas que eu tinha separado das aulas, mas antes,
Eu tinha falado um pouco da questão sobre investimento também, lembra? Não sei se faz sentido para você falar disso. Podemos falar. Lembra? Acho que uma vez a gente estava batendo um papo, assim, mas era em aula. E a gente começou a falar um pouco sobre. Eu lembro que você falou um dado que eu fiquei. Que até hoje fica bastante na minha mente, que você falou como se era um país, e aí você falou o investimento que esse país tinha por população, eu acho que era o governo holandês, versus o nosso, assim. Era como se eles tivessem uma métrica. Sim, sim, acho que Maastricht, lá onde eu estudei, acho que essa métrica era 300 euros por pessoa por ano, que acho que é investido em impostos. Acho que era essa, eu precisaria puxar a apresentação, mas acho que a cidade de Maastricht investe um valor dos cofres públicos em arte, que se você dividir per capita, é o equivalente a 300 euros né, por pessoa por ano, e essa acho que é a segunda, eu acho que é a primeira maior da Holanda, ou já tem algum tempo essa estatística, não lembro detalhes, mas era por aí. E essa é a cidade, teoricamente, que mais investiria. É. Eu lembro que eu fiquei até hoje, assim, fiquei com esse dado, e é um dado que eu tinha vontade de voltar nisso, porque eu acho que isso é muito. Se te tanto, vou procurar a apresentação, eu te mando. Muito, você pode me manda, porque eu acho que isso é uma forma de você conseguir mensurar o que a gente investe aqui em outro lado, né? Eu acho que, sei lá, pensando em Brasil, a gente tem, acho que tem algumas, né, políticas de incentivo à arte, mas arte numa amplitude, né, em diferentes estéticas, enfim. Essa apresentação foi feita para nós na seguinte ocasião, era acho que o governo de direita tinha ganho na Holanda, e isso ia afetar o interesse deles em cultura, era um interesse menor do que o governo anterior, que era um governo de esquerda. E aí esse profissional lá da prefeitura de Maastricht tinha ido consultar a gente, pedir ideias de como a gente poderia montar um argumento para que o novo governo não entrasse nessa verba. O mesmo problema que a gente tem aqui, assim, eles têm lá. Eu ia falar, nossa, parecido. Exato, exato. Já ouvi Então, essa eles história. entraram na nossa sala lá, que tinha, né, nossos 17 estudantes aí do mestrado executivo de liderança cultural, de várias partes do mundo, né, não sei se eram, acho que dos 17 eram 10 países, então a pessoa lá de Maastricht veio com esperança de que, apresentando isso para nós, a gente ia ajudar a pensar como é que eles poderiam voltar e persuadir o novo governo a não tirar as verbas, porque é uma cidade pequenininha, né, mas se você for ver o que eles têm um dos estúdios de conservação de Maastricht, é de uma qualidade assim competitiva a nível europeu, né? Você pensar uma cidade de 120 mil pessoas que tem um estúdio de conservação que faz restauros, né, que é competitivo a nível europeu, a outra Van Eyck Academy, a residência que eles têm de arte lá, é uma das melhores residências na Europa, e por aí vai, eles têm muita coisa que chama atenção a nível continental, apesar de ser uma cidade muito pequena. Então, a equipe de cultura da prefeitura estava desesperado de que né, se um corte de verbas fosse comprometer esses equipamentos tão competitivos que a cidade conseguiu criar. Eu super quero essa apresentação. Vou procurar. Se você puder, né, se for ok. Vou anotar aqui o seu eu acho que ela é muito, quando você fala é parecido, é bem parecido mesmo com o que a gente viveu e está vivendo. Sim. Enfim, acho que é super útil. Sim. Para tudo, assim, acho que quando você pensa em... É dado, né, o quanto é investido em uma dada... Mas aí pensando em arte para quem está olhando para a arte
dialogando. Eu acho que é um dado que eu lembro que na aula eu falei, isso é super interessante. Sim. Só que não tive oportunidade de explorar mais. Sim, eu te mando sim, com prazer. Me manda, por favor. Vou te encaminhar. Tá. Eu acho que, para mim, era muito assim, eu tinha muita vontade de aprofundar essa questão das feiras, ter um papo mais com você com relação a isso. Eu lembro que tinha um coletivo, eu não lembro se era o Cookie Section, mas eu lembro que uma vez você trouxe também, a gente estava numa conversa pós, e aí aquela vendaval de muitos assuntos, todo mundo perguntando, todo mundo falando, e aí eu lembro que você trouxe um coletivo, eu preciso pegar nas minhas anotações das aulas. Eu estava até tentando aqui ver se eu achava, mas não consegui. Eu não lembro se era o Cookie Section ou não. Mas eu lembro que esse coletivo, assim, a forma como o que eles apresentavam, eu achei super incrível, eu preciso voltar com isso, porque era um tema aí, talvez era uma coisa muito pessoal, que me conecta enfim, pelos Você caminhos que lembra se era comida, se era pesquisa de laboratório, se era... Porque eu acho que nas 15 aulas... Você viu 15 aulas, né? Sim. Nas 15 aulas que você viu de coletivos, que eu me lembro agora, é o Cooking Sections, que trabalha com comida, e o Waiting Apples, que trabalha com interfaces neurais, e viva lá a neurorevolução, lembra da neurorevolução? Sim, ai, gente, é tão incrível, né? Ai, é tão incrível. Eu acho que era o Cook Section, falando da alimentação, mas eu acho que esse outro coletivo também, esse eu não lembrava, hein, João? Waiting Apples. O Waiting Apples, não. E qual que era a sua dúvida sobre coletivos? Não era uma dúvida, não. De repente era a gente falar mais sobre eles, assim, porque eu lembro que na aula, por si só, eu acho que os coletivos ele já me traz uma curiosidade, mas eu acho super interessante porque você tentar construir algo, assim, você dividir sua voz, a sua narrativa é algo muito difícil. Imagina na arte você pegar algo que é muito subjetivo e você conseguir fazer, sabe, construir algo. Eu já acho bem a proposta já arrojada por si só. Então, só a ideia de coletivos foi algo que eu já falei, nossa, que incrível, de repente, aprofundar, olhar mais para quem produz arte de uma forma coletiva, achei muito bacana. Porque até então, o que eu tinha visto é muito louco, o que tinha me impactado, sei lá, eram artistas que faziam suas narrativas individuais, faziam a sua fotografia, né, ou sei lá, a sua percepção de mundo, a sua mensagem de uma forma individual, não de uma forma coletiva. E isso eu achei muito feliz. Isso é incrível. E aí acho que o Section tinha uma questão com alimentação, esse segundo eu não lembro. E aí, enfim, eu lembro que eu falei, nossa, acho que aprofundar mais o que os coletivos vêm propondo foi algo também que eu fiquei na aula, assim, falei, queria falar mais sobre isso, mas não tinha tempo, então me recolhi. Os coletivos estão cada vez mais ocupando espaço e cada vez mais sendo reconhecidos e cada vez mais... agora tem uma das revistas que eu sigo, uma alemã, né, Texto sobre Cultura, Texto Kunst, e em alemão, sei lá como se pronuncia isso, onde o tema da última edição é coletividade, né? Então, agora em junho, abre a Documenta de Kassel, e a Documenta de Kassel vai ser curada pelo Juan Grupa, que é um coletivo. Então, será que era o Juan Grupa? Juan Grupa, a gente não chegou a ter uma aula sobre eles, mas eu comentei bastante sobre o Juan Grupa, porque... Eu acho que são eles. Eu acho que são eles. A gente falou, eu tenho uma live com o Bakudapan, que é um coletivo na Indonésia, eles têm uma questão de uma... acho que foi na Indonésia, ou quando eu conversei com o pessoal do Bakudapan, foi muito interessante, porque eu falei, por que está surgindo tanto coletivo interessante na Indonésia? Um dos lugares ali fora desse circuito óbvio que eu gostaria de conhecer, e aí eles falaram que é uma questão histórica, uma questão de ter uma revolução, e de repente a iniciativa, a população fala, olha, a gente tem que se reunir e resolver problemas que o Estado não resolve, e vamos adiante. E vamos é uma
é uma questão histórica ali da Indonésia, que tornou o ambiente um ambiente fértil para a proliferação ali de coletivos. E aí esses coletivos, por um lado, eles são muito intrigantes, né, porque a gente está acostumado com a história da arte, onde, né, a maioria dessa história é tradicional, e é por isso que eu questiono. Ah, a Birta está no... Minha amiga da Islândia entrou no... Mas você pegar aqui né, todo esse livro aqui é de indivíduos, né? Uhum. Você não tem, assim, né, coletivos. E, de repente, você pega o contrário. Quer ver? Eu vou te mostrar um outro negócio aqui. Ó, você pegar esses dois... Ó, que foto interessante para nós, né? Ó, você tem uma foto interessante. Você tem, de um lado, você tem um livro que foi considerado uma bíblia ali da história da arte por muito tempo. São 10 cópias vendidas, sei lá. E aqui do outro é a última edição de uma das revistas alemãs mais interessantes de arte, né, experimental e, né, arte inovadora, assim, né? E aqui você praticamente não tem coletivos, aqui é só sobre coletivos. Aí é só sobre coletivos? É. Que incrível. Tá? Só que tá em alemão, né? Tá em alemão, né? Em inglês também. Ah, ó, já é legal. Facilita um pouquinho. Muito, já é legal, já é possível. Em inglês também. Então, acho que isso na minha, né, uma das leituras que a gente pode fazer isso é de que tem uma descentralização, assim, do processo criativo, né? Acho que antes o processo criativo era um indivíduo genial, né, Leonardo da Vinci, Rafael, né, uma coisa assim, muito, e de repente você chega e você vê um coletivo como né, onde você tem um antropólogo, um artista e um biólogo fazendo coisas incríveis, né? E eu tenho alguns alunos de orientação que estão trabalhando assim, né, uma artista que trabalha com cerâmica e fez uma parceria com um antropólogo, com um biólogo, e os dois estão pirando juntos, assim, né, porque eu falo que eles fazem ficção científica, onde ela é a ficção e ele é o científica, né? Então... Quem são eles? O científico você conheceu, que é o Marco Bonamico, que fez aula com a gente. Então, o Marco olha e fala, puxa, mas essa sua ficção, né, sobre essas plantas vem da onde? Ah, vem daqui, vem daqui, vem daqui. Então, ele pega e situa isso, né, com conhecimento de biólogo dele. E ele fica encantado quando ela pega esse conhecimento e aplica a imaginação e aplica isso na cerâmica e gera coisas que a natureza não teria gerado, mas que eventualmente façam sentido, né? Então, faz tempo que eles estão fazendo isso, porque o Marco não trazia isso na aula. Não, isso acho que eu estava orientando a Nádia, né, que trabalha com cerâmica, e já estou orientando ela há uns 6 meses, e num certo ponto eu falei, olha, para o seu trabalho evoluir, você precisa fazer, né, uma parceria aí com alguém né, que tem um conhecimento de biologia. Eu vou te apresentar o Marco Bonamico e ver que, quem sabe, dá algum samba. E o Marco adorou a ideia de trabalhar como artista, e aí, entre eles estão fazendo coisas bem interessantes. Ai, que coisa incrível. Nas nossas aulas, se você viu, eu trabalho, né, muita coisa eu fiz com a retaguarda ali do Michel Alcoforado, né, com a retaguarda do Juan Fernandes, né? Eu acho que a arte não vai mais, não se segura mais sozinha, assim, sem essas parcerias, onde você concebe, cocria com outras disciplinas, né? Tem gente aqui, Maria Francisca Costa, boa noite, Maria. Geram coisas, mas essas coisas se chamam também de arte? Se chamam. Se você vê o que o Cooking Sections faz, é arte, né?
que o Key Sections faz, não só é arte, como é reconhecido como tal pelas melhores cabeças. Eles foram segundo lugar no Cooking Generation, no Future Generation Art Prize. Você pegar o Juan Grupa, né, o Juan Grupa, eu acho que tem gente de pedagogia, acho que tem antropólogo, tem pedagogo, tem gente de várias outras disciplinas, e tem trabalhos incríveis no esse livro aqui, o livro do Kenneth Goldsmith, and Creative Writing, Kenneth Goldsmith. Ele é um livro que tem obras incríveis feitas com um advogado e um artista, né? Então o artista... Nossa, o livro de novo? And Creative Writing. Uhum. Então ele vai, né, Maria Francisca, ele vai, né, dependendo de como isso é feito, sim, ele continua sendo considerado, se chamam essas coisas, também se chamam arte, e também são consideradas pelo sistema, a Bienal, a Manifesta, e eu acho que eu tenho, Maria Francisca, se você for numa das lives anteriores, a gente fez acho que é o título, é o que as pessoas fazem por dinheiro, que é o título da Bienal, daquela edição da Manifesta, que é a Bienal Europeia, onde eles parearam, foi feito em Zurique, é uma Bienal itinerante, e aí eles parearam os profissionais de Zurique com artistas. Então você tem uma obra feita por um artista e um dentista, um investigador e um dentista, um artista e um investigador, um artista e um dentista, um artista e um policial, um artista e eles parearam artistas e não artistas. Essas duplas fizeram obras, e essas obras foram o assunto de uma Bienal. Eu acho que é engraçado essa questão de que você fala, né, que a arte não se sustenta sozinha. Eu acho que também tem uma questão de descolonizar o pensamento nisso, né? Sim. O que eu acho super interessante o Baco da Pan, é isso? Baco da Pan. Baco da Pan. Agora não foge mais. O Baco da Pan da Indonésia. Que é eu uma tenho outra uma live com ele, está na nossa biblioteca aí de lives. São assim, eu fiquei louco para pegar o avião, assim, sabem pensar. Está na biblioteca de lives. Tá. Essa foi uma das... Eu fiz, acho que umas 10 ou 12 debates com profissionais das artes internacionais, e fiz isso com uma curadora que agora está curando o pavilhão da Holanda, da Bienal de Veneza, que abre o mês que vem. Então a gente conseguiu uma boa alavanca, assim, de convidar pessoas de realmente tops ali. E uma delas a gente teve o pessoal do Baco da Pan que participou, e aí você tinha, sei lá, 10 pessoas debatendo, e eu pegava alguma dessas pessoas e fazia uma live individual para explorar um pouquinho mais o trabalho deles. Isso está no nosso perfil. Tá, vou super atrás disso. Vou super atrás. Você pode ir atrás também do Oncrundenier, que também é um coletivo, não sei, coisa de holandês, a gente nunca vai conseguir. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar no Google a pronúncia, a escrita certa. Perfeito. Eu acho que eu lembro, agora eu estou me sentindo assim, em paz, porque eu acho que era um assunto que eu queria continuar nas aulas, porque me chocou criação coletiva. E não é nada muito novo, pelo que você está falando, não é nada muito novo. Não é nada muito novo. É algo que acho que está intensificando. A gente tem coletivos interessantes. No Brasil tem o Chapa Ferro, no Brasil tem o Opa Vivará. Aqui, achei. Ó, é um outro coletivo na Holanda, interessante. O Oncrundenier é super ousado. Você colocou no bate-papo ou não? Coloquei no bate-papo. O ateliê deles é num shopping center, né? Você fazer um ateliê num shopping center é de uma ousadia. Sim. Acho que, de repente, me conectar mais com isso. Eu acho que eu acredito super não sei se no futuro mais possível,
Mas para mim mesmo, aquele papo que eu falo, eu acho que ninguém cria nada, assim, é possível criar sozinho, mas eu acredito muito mais no movimento criativo, de uma forma mais coletiva. Sim. Real, real. Você explora a interdisciplinaridade ali, né? Você pode, então, né, é muito, senão você fica limitado ao conhecimento de uma pessoa, né? Uma vez que você tenha um grupo, né, você traz uma pessoa né, tem uma live minha com a Iris Long, que é uma artista chinesa que ganhou o prêmio Hyundai, e ela fala que ela faz estágios nas empresas de tecnologia, e que, em geral, ela é a pessoa que menos entende de tecnologia entre o pessoal de tecnologia, porque ela é artista. E aí, entre os artistas, ela é a pessoa que mais entende de tecnologia. E aí ela fala que fica nessa crise de identidade. Não, peraí. Nas empresas de tecnologia, ela é a pessoa que entende menos de tecnologia. Faz sentido. Porque ela é artista. E aí, quando ela vai para a arte, ela é a pessoa que mais entende de tecnologia. Né? E aí o pessoal acha que ela não é artista porque ela entende de tecnologia demais. Né? E aí, o que ela vai fazer como obra? Como obra, essa interdisciplinaridade aparece, porque aí o que ela faz? Ela criou uma comunidade de artistas, já são 10 artistas, e cada artista fez 10 obras. E aí eles começam a trocar essas obras entre si. Mas você pode, é um toma lá da cá, onde eles usam a tecnologia blockchain, né, são obras digitais. Então, para o artista A ter uma obra do artista B, ele começa com 10 obras. Se ele quer ter uma obra do artista B, ele precisa abrir mão de uma obra dele para o artista B, e o artista B dá uma obra dele para o artista A. Uhum. Então, eles fomentam entre eles o capitalismo consciente, de você circular, você não pode acumular indefinidamente. Uhum. Você tem 10 obras e você quer... Se eu tenho 10 obras e eu quero ter uma obra sua, eu vou precisar doar uma para alguém. Porque faz parte da regra da comunidade que ninguém pode ter mais que 10. Uhum. E isso que ela criou uma plataforma? Ela criou. Ela criou, é uma obra dela. É uma obra. A obra dela é essa comunidade de troca de obras digitais, onde eles exploram como é que você se sente sendo alguém que não pode acumular, como é que você se sente querendo obter alguma coisa que você tem que se desapegar de outra para você poder ter aquela coisa, como é que você se sente querendo ter alguma coisa, você tem que persuadir aquela pessoa a partir com aquilo, porque ela tem que se desapegar, né? Aí essa é a pesquisa assim dela, que é muito interessante. Como é o nome dela mesmo, João? Iris, eu vou colocar no... Sim. É Iris chinesa, Long. né? Tem uma live comigo também com ela que é ótima. E ela pegou o Alexa, um daqueles robozinhos de inteligência artificial, e desmontou ele inteiro. E isso é uma escultura dela. É um robô desmontado até os parafusos. Né? Então é super coloca o nosso pensamento em outro lugar. Né? Muito, porque é isso, acho que eu me vejo uma pessoa mais assim, com, sei lá, multidisciplinar, e não que eu não me enxergue, mas também não com arrogância, mas eu acho que é muito limitante a gente achar que você tem que estar na cabeça em só um lugar e é só aquilo, você consegue ver o mundo só dentro desse prisma. Então, me interessa muito e acho que fiquei bem feliz. Porque nesse bate-papo a gente conseguiu falar dos coletivos e acho que os dois temas que eu tinha. Procura curiosidade. Essa revista aqui, ó, Texte zur Kunst. Não, você dá para fazer uma live só dessa biblioteca aí, mas vou procurar essa revista. Eu vou subir procurar. Essa é a alemã, né? Essa é a Maria Francisca colocou uma desescultura. Boa, é uma desescultura. Sim. É difícil de entender. Vamos fazer uma live nós, Maria Francisca, e você coloca as suas dúvidas. Não? A Iris Long
Ah, o que que houve? Perdemos a Marjorie, caiu. E vamos ver quem sabe ela volta, né? É uma desescultura. Sim, você Eu caiu. saí, caí. Voltou. Eu queria ver de novo a revista. Será que eu acho fácil, João? Não. Claro que não. Ai, João, é só você, né? É você que faz as coisas. Mas se não acho fácil, por que você está me mostrando, caramba? Você entra no site deles, o site deles tem algumas, você pode comprar o acesso digital, tem alguns artigos que são gratuitos, você pode aproveitar a referência, apesar do volume físico em si não ser tão fácil. Você tem que ir lá, tem que assinar e esperar chegar da Alemanha e tal, mas você pode entrar pelo site, você consegue. Pelo site, de repente, eu consigo ver até as outras edições, né? Porque essa edição falando de Collectivity. Mas aí tem Sim, outras edições falando de outros temas, né? tem um monte de, e é uma revista que eu assinava muito essa revista aqui, o que você vê aqui, eu tenho um monte de, ó, eu tenho uma, agora suspendi essa revista e estou assinando outras, porque eu acho que elas são mais afiadas, e acho que essa é uma delas ali, que o pessoal tá curtindo mais. E é menos saborosa, né? Se você for ler aquela, ela é mais saborosa, essa é um pouquinho mais acadêmica, mas as coisas que eles... Nossa, parece uma praia de. Para mim, parece uma praia. Eu vejo uma praia aí. Você vê que eles estão... Isso que é interessante, quando a gente olha e aquilo gera um desconforto, né? Se a gente vai numa feira, vai numa Bienal, e tudo que a gente vê, a gente fala, puxa, bonito, bonito, nossa, adoraria mostrar para meus amigos, adoraria. Mas se a gente não olha e fala, opa, né, aquilo tem que dar tem que dar um desconforto, assim, senão Essa anterior é fotografia? É fotografia, né? Se é fotografia mostrou. de uma performance, né? É fotografia de uma performance da Yayoi Kusama, em 1968. Nem é tão... É. Oh. Gente. Sim. E a técnica disso é um desenho? Como técnica em si é desenho, né? Então, Eu vi isso daí, eu pensei em Big Brother Brasil. Eu vi essa imagem, foi o que me conectou. bom, o Ai Weiwei tem um trabalho estilo Big Brother, né, onde ele colocou o CCTV no ateliê dele. Eu não sei. Vi essas duas figuras assim, eu falei, nossa, Big Brother Brasil. Sim. Então é isso. Algumas perguntas finais aí para a gente. Acho que a gente está falando há quase uma hora. Eu acho que não, né, mas eu acho que agradecer. Eu acho que sempre fico à vontade de falar mais, né? Mas eu acho que é engraçado que aqui eu consegui, como se fosse peneirar os dois assuntos que mais interessam, né? Que mais interessavam nas aulas. A gente viu muitos artistas e também são incríveis, mas essa perspectiva dos coletivos foi algo que me deu uma chave. E as feiras por si só, eu acho que é bacana, assim, né? Você ter a oportunidade de circular. E mesmo, como eu falei, mesmo se você saber, sei lá, um site, te leva a entender e tá conectado, então eu queria. E eu acho que daqui é engraçado fazer essa live, depois de ter feito a aula, depois de muito tempo, te dá um start de repente, é com você, pesquisar mais, de ter um processo mais autodidata, para além do facilitador, que é Sim, você nesse caso. sim. Então, não perguntas.
Só não esquece de me mandar a pesquisa. A pesquisa? Do meu professor lá que fez o... Deixa eu ver se eu já mando isso para você agora. Porque agora é isso, né? O aluno que depois dessa live, ele cala-se para sempre, ele não vai poder mais perguntar isso. Então, teoricamente, eu teria que perguntar tudo agora. É tudo agora, nunca calhou É tudo agora, agora, mas não é? sempre. Então é isso, me manda a pesquisa dos 30 euros por ano por cidadão. Deixa eu ver se eu já achei aqui para você. Vários of Cult in the Quest for... achei, tá aqui, ó, quer ver? Ó, vou até... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Compartilhar. Slides. Compartilhando Perguntaram aqui qual que é a principal linguagem da Marjorie. Pergunta para você, da Maria Francisca. Para eles, eu não tenho. Não tenho, não, Gente, pessoal. Não tenho linguagem, eu não sou artista. Eu tenho vontade de ser, mas eu tenho um bloqueio real, mas não tenho linguagem. Eu tenho curiosidade, eu tenho paixão, eu tenho admiração por artistas e discutir. Eu tenho fome de aprendizado, por isso que eu estou aqui. Por isso que toda vez que eu encontro com o João, aprendo muito com ele. E com o grupo também aprendia bastante. Mas, assim, conta para ele, João, não tem linguagem. Não tem nenhuma. Mas eu acho também, eu tive uma conversa essa semana no trabalho, João, sobre isso. é. E até falei sobre a arca, mostrei a arca para uma pessoa, e a gente estava falando sobre essa questão. A pessoa que estava tendo uma conversa, a gente até falou de um livro, que ela falou que é um livro que acho que, sei lá, é como você se descobre artista, algo assim, que para os desbloqueios, assim. E aí é uma pessoa que ela está trabalhando com um vídeo agora, está seguindo mais por esse lugar. Ela fez alguns cursos de história da arte, ela falou, eu fiz os cursos porque eu tinha uma síndrome de impostora grande. Eu falei, mesmo que a minha. A super síndrome da impostora. Ela falou, eu sempre achava que eu não tinha, que estava faltando alguma coisa. Eu falei, sou eu. E aí a gente ficou almoçando, eu, não, então, sim, assim, assim. E acho que é isso. Eu tenho sempre assim esse lugar assim, dessa síndrome, mas está aí. Eu vou continuar estudando. Quem sabe eu não me descubro artista bem mais velha ou não. Ou também vou sempre, mas acho que a arte é algo que me revigora, me revigora. As pessoas que eu encontro me ensinam, então eu gosto. Mas não tenho técnica, Não tem, nenhuma linguagem. tem muita coisa a dizer, né? Não tenho nada. Não tem nada a dizer. Nada. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Tô vendo se eu achei a apresentação, agora eu tô vendo se eu consigo compartilhá-la aqui pelo... Aqui nesse chat? Nesse. Os slides. Não, os slides. Pelo... Estudos. Executive Masters. Acho que está carregando. Mas mandando por aqui vai ficar salvo, é isso? Não, só vou mostrar aqui rapidamente, e aí depois eu te mando você, considerando que é a apresentação de um professor meu. Values of Culture and the Quest for Evidence, os valores da cultura e a busca por evidência. É uma pesquisa da intersecção entre cultura, sociedade, governo e política,
valores e lógicas dentro do governo e do público podem ser muito diversos. A gente, né, separava o pensamento entre qual que é por grupo de stakeholders, né? Uhum. E eu te mando não vou circular muito aqui, que é o coisa do meu professor, então, mas eu te mando... Não pode, né? Eu te mando essa... Mas olha, tá vendo? Você falou do dado, e por trás do dado tem ainda um estudo, eu acho que é bem, assim, é interessante, né? Porque é isso, acho que não sei se a gente tem, inclusive, no nosso país, tem política pública, de novo, um setor, acho que a gente não tem muito acesso também a essas secretarias, né? E como que, de fato, a arte, assim, pensando em pesquisa mesmo, antes de você estruturar uma política pública, como isso é feito. Eu estava olhando, por exemplo, eu olho para alguns órgãos, tipo, a Inglaterra mesmo tem alguns órgãos, seja para a arte, mas eu olho muito para a inovação, então eles têm alguns órgãos e que conseguem colocar esse pensamento, né? Talvez governo, política, um tema específico, aí você puxa a arte. E eu sempre penso, falo, o Brasil teoricamente, por enquanto, a gente, sei lá, eu não vejo nada assim. Um órgão que se mobiliza, que traz algumas evidências, que traz dados, pensando em arte. Tem a BACT, né? BACT? A BACT. Não conheço. Associação Brasileira de Galerias de Arte Contemporânea. E ela trabalha um pouco nessa dinâmica, fazendo pesquisa, puxando. Sim, bem ativa, tem um monte de relatórios da BACT, Associação Brasileira de Arte Contemporânea. Pesquisa os relatórios da BACT. A BACT e acho que a BACT é para arte contemporânea e tem uma outra que é para arte moderna, que é o que eu esqueci o nome agora. Mas esses ajudam as galerias a irem para fora, fazem relatórios, acho que tem alguns relatórios aí sobre o mercado de arte interessantes, onde eles entrevistaram os galeristas todos e foram tirando conclusões. Tem alguma coisa assim. A BACT, ela é pública ou ela é uma iniciativa privada? É uma associação, né? É uma associação. Imagino que seja, não sei, tem que entrar no site e ver Interessante, e bom que tenha. Acho que é como toda associação, imagino que seja mantida pelos membros, né? Uhum. Então, a BACT tem boas, coloquei o link até para vocês no chat. Não, é uma aula personalizada, né? Pronto. É uma aula particular, uma aula personalizada. É uma aula particular, com todos os meus desejos aqui. Sim. Wishlist real. Oi? Minha lista de desejos real aqui. Lista de desejos real. Obrigado você pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E acho que nesse tom vamos encerrando. Se você tiver dúvidas aí, você me manda aí por WhatsApp, ou se acumular um monte, a gente faz outra live e passa sobre, e fala novamente sobre isso. Bom, então acho que esse é mais um episódio aí da nossa série A Arte Conecta, e faz parte do Aquece para o lançamento da nossa Masterclass no dia 7 de abril. É uma Masterclass sobre o curso O Olhar Contemporâneo, onde a gente vai te mostrar como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. E sabia dessa, Marjorie? A gente colocou essa... Eu vi, eu dei uma olhada. Mas as metas não. Acho que esse número está em torno de 0,04,
Então, a gente está vendo se a gente consegue expandir esse número para 3%. 3% já parece bastante exclusivo, a gente colocou os 3%. Muito. Na verdade, se a gente conseguir trazer as pessoas aí para fazerem parte desses 3%, a gente já fez uma grande revolução. E que mais? Semana que vem teremos mais lives, provavelmente terça e quinta, às 8h30, vai ser um conteúdo aí inédito, onde eu vou mostrar para vocês. Estou pensando se na terça ou na quinta eu mostro uma palestra sobre colecionismo no século XXI, que eu fiz para os clientes da Sotheby's de São Paulo, em 2014. Estou aproveitando aí para resgatar alguns conteúdos antigos que tinham valor e que podem ser reaproveitados. E estou pensando também em fazer uma que já está semi-pronta e falta algum ensaio, né, uma outra aula aberta sobre a redefinição do que é ser humano e o impacto que isso tem nas disciplinas acadêmicas e o papel da arte nessa reelaboração do que é, né? Antes, ser humano era ser diferente das máquinas, era ser acima da natureza. De repente, ser humano, a gente não aceita mais a ideia de ser acima da natureza, a gente é interdependente com a natureza, e a gente também não está acima das máquinas, porque a gente está, né, o nosso sistema nervoso sendo determinado por uma maquininha diariamente, então já somos ciborgues, né? E aí isso tem todo um impacto filosófico, um impacto acadêmico, e qual que é o papel da arte nessa reorganização. Então, é o assunto de uma das lives da semana que vem, e talvez algumas lives aí com convidados. Então, apareçam, deve ser de segunda a sexta aí às 8h30 da noite. E, Marjorie, super obrigado aí pela dedicação aí de reunir as perguntas. Não, imagina. Obrigada a você. De novo, é uma aula, o seu tempo, o seu conhecimento, poder, enfim, fazer quase de uma forma customizada, eu acho que é só mesmo de uma pessoa que está muito aberta a estar dividindo conhecimento. Eu nem, assim, não é nem da questão só de educador, mas acho que é alguém que está muito aberto mesmo a construir junto e dividir conhecimento com uma disposição total. Então, até admiro a paixão que você tem por arte, para também estar na sua hora, numa sexta-feira, conversando comigo. Então, eu que agradeço. Tamo junto, é um prazer, Obrigado quem estava assistindo a gente até agora, e isso fica gravado, aí quem quiser recomendar para os amigos, quem quiser seguir o canal, isso fica no nosso canal da Arca. Então, boa noite a todos e a todas. Tchau, gente.